Convido ao palco os participantes da nossa mesa de abertura. Vamos dar as boas-vindas ao governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. Como vai? Tudo bom? Fique à vontade, governador. Convido para juntar-se ao governador o senhor Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro. Convido ao palco o senhor Paulo Manuel Protásio, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil. Convido ao palco a senhora Natália Xavier, diretora administrativa e financeira da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, CISBRA. Convido para juntar-se aos demais o senhor Nelson Rocha, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, a CAERJ. Convido a senhora Renata Scutt, presidente do Conselho de PME e Startups da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, FCCE. Renata Scutt vem representando o senhor Adair Roberto Carneiro, presidente da FCC, que não pôde estar conosco no dia de hoje. Para completar a nossa mesa de abertura, ao palco agora, o senhor Floriano Pêsaro. Ele é diretor de gestão corporativa da Apex Brasil. Quero ainda agradecer a presença de Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Quero também anunciar a senhora Fernanda Curdi, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. E também a presença do deputado federal Júlio Lopes. Convido, então, Natália Xavier, diretora administrativa da CISBRA. Vem para cá. Muito obrigada, bom dia a todos. Uma honra abrir, oficialmente aqui esse momento da abertura. Eu quero agradecer também à CNC por ceder esse espaço, essa casa tão bonita, que recebe a todos nós. Quero agradecer a presença de todos aqui que estão no presencial, também quem nos acompanha em formato online. Eu quero muito agradecer e cumprimentar ao nosso governador, excelentíssimo Cláudio Castro, também Chicão Bulhões, que vem hoje representando aqui o nosso prefeito, Eduardo Paes. É uma honra estar aqui com vocês. E eu gostaria muito de pedir para que as mulheres aqui hoje levantassem as mãos. Olhem em volta, por favor. Eu quero muito agradecer a presença de todas as mulheres e de todos os homens, porque é através dessa parceria que hoje nós estamos aqui. A gente fala muito hoje sobre a equidade de gênero, mas a gente tem que também reconhecer o papel dos homens nesse movimento. A gente não conseguiria estar aqui se não fosse também a parceria deles. Óbvio que todas nós conquistamos e estar onde estamos por conta da nossa capacidade, da nossa fluidez, do movimento de poder estar e assumir o que a gente, de fato, acha e determina do que é possível. Então, se hoje eu estou aqui como diretora administrativa e financeira do Sistema CISBRA-CAERJ, é porque um dia eu sonhei em conquistar esse espaço. Então, eu gostaria de dividir essa emoção de estar aqui hoje representando as mulheres que trabalham no comércio exterior. Certo? Então, muito obrigada também a todas vocês, mulheres, que um dia me inspiraram a estar aqui. Lindália, obrigada, porque você também fez parte disso. Tá? Muito obrigada. Eu
Gostaria de dizer para vocês que na construção do Encomex a gente pensou muito bem sobre isso, né, sobre o papel da mulher aqui. Nós temos hoje no nosso painel de abertura 2 mulheres, então nós gostaríamos de dizer que o sistema Cisbracaerj vê isso como uma bandeira muito importante de ser levantada. Dentro da nossa instituição, 40% é integrado por mulheres, então nós estamos aqui mesmo muito honrados de estar dividindo isso com vocês, certo? Então, para encerrar, que a gente tem um tempo muito curtinho, eu queria falar para vocês do tema hoje, né, que a gente tem como linha de raciocínio, que é o G20, e a gente precisa entender a importância que é o Rio de Janeiro estar recebendo o G20, né, aqui. Hoje, mais do que nunca, a gente está no centro, né? Hoje a gente está no centro do mapa, como diz meu mestre. Então, é muito importante para que nós possamos também entender que, através disso, nós podemos alinhar os nossos comércios aqui dentro do Estado, até para que a gente consiga entender da potência que nós temos de levar isso para um âmbito internacional, né? Internacionalizar os nossos serviços, as nossas empresas. Então, a importância, a gente precisa reconhecer que o G20 vai muito além de objetivos ou de atitudes determinadas dentro de um tempo. A gente tem que passar isso, a gente tem que ir além desses objetivos e desse prazo, né? E uma coisa que eu também aprendi com o meu mestre, que não basta a gente cumprir os objetivos, a gente tem que ser G20, a gente tem que tomar atitudes na nossa vida, né, no local, para que a gente possa desenvolver esse sentimento, né, de você poder cumprir a equidade de gênero, da gente cumprir os objetivos, irradiação de fome, tudo isso que está linkado aos 17 ODS. Então, hoje, eu convido a vocês não só para ser local, para ser também global, né? Vamos ser glocais e trazer esse G20 para o nosso ser. Então, vamos juntos ser G20. Tá? Muito obrigada a todos. Desculpa se eu me alonguei. Então, eu passo a palavra. Obrigada. Que lindo, Natália. Muito obrigada. Convido ao palco, neste momento, para algumas palavras, o senhor Antônio Melo Alvarenga, diretor superintendente do SEBRAE Rio de Janeiro. Melhor por lá, seu Paulo. Pode. Ele é levado. Quase que eu caí, né? Bom, o SEBRAE, o Brasil é um gigante no comércio exterior. Todo mundo sabe a exportação do agro. Minha origem é agro também. Da Daniela também é do agro, e a gente sabe a quantidade, o volume de exportação e a importância que o Brasil tem na pauta do comércio exterior, né? Traindo divisas para o Brasil. Se não fosse o agro, o que seria das nossas contas públicas? Seria muito difícil. E o mercado tem fome, a gente tem muito potencial ainda. O mercado tem fome, a população mundial continua crescendo, o Brasil é um dos poucos países que podem continuar entregando alimentos para o mundo. Além dos alimentos, né, tem outras potencialidades. Biodiversidade, o Brasil é campeão da biodiversidade. Mercado de carbono, está lá o Nelson, que vai falar, certamente é um entusiasta do mercado de carbono. O mercado de carbono também tem grande potencialidade. Então, o Brasil tem muitas potencialidades. O que a gente tem que aproveitar agora, nessa questão de G20 e tal, é mostrar para os países que o agro brasileiro é sustentável, que a energia brasileira é uma das mais limpas do mundo, porque existe uma certa nuvem, às vezes, que mostra que o Brasil não tem um agro sustentável, que desmata, mas isso não é realidade, é uma parcela, claro que tem que ser combatida, mas é uma parcela mínima que existe de desmatamento do agro brasileiro, né? E também, quer dizer, eu também estou representando aqui o SEBRAE. O SEBRAE é micro e pequena empresa, onde nós temos um grande programa
de internacionalização. No ano passado, foram mais de 6 mil empresas que nós capacitamos para, em 3 programas que nós realizamos, para internacionalizar essas empresas. Micro e pequena empresa também pode exportar. Tem que acabar com essa coisa de que só grande empresa pode exportar. As micro e pequenas empresas também podem exportar. Também temos grandes programas para isso. E já temos realizado, temos conquistado vários avanços das micro e pequenas empresas no comércio exterior. À tarde, a nossa coordenadora lá da área, Miriam Ferraz, vai fazer uma apresentação detalhada sobre os programas das micro e pequenas empresas do SEBRAE, que tem uma parceria muito forte com a Apex, do nosso amigo Floriano Pesaro, né? Então, é basicamente isso, Paulo, que eu queria falar, saudar a realização do seu evento, saudar o nosso governador, Cláudio Castro, um amigo, saudar o Chicão Bulhões, que também é amigo, e os demais componentes também, do nosso amigo ali, Nelson Rocha, do mercado de carbono, que é um entusiasta do mercado de carbono. É basicamente isso que eu queria falar, e saudar a todos vocês que tenham um bom evento. Agora eu vou descer pelo lugar. Obrigada, senhor Antônio. Convido, neste momento, o senhor Rafael Moura, superintendente de Tecnologia e Meio Ambiente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Bom dia. Eu não quis arriscar fazer o atletismo de saltar o degrau, então eu segui o caminho natural para a subida do palco. Inicio agradecendo, em nome da ANP, o convite para estar nesse evento tão importante e saúdo as autoridades aqui presentes, o governador Cláudio Castro, o secretário Chicão Bulhões, Protásio, Natália, Mário, agradeço imensamente pelo convite, presidente Nelson Rocha, Adair, Floriano Pesaro, Antônio Alvarenga, que acabou de subir ao palco. Muito obrigado, é um prazer compor esse painel de abertura e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, talvez a primeira vez num fórum desse porte de comércio exterior, eu não vou falar de royalties e participações governamentais, mas de tecnologia, desenvolvimento tecnológico e inovação. Dentre a larga gama de obrigações dos agentes regulados, uma das que eu destaco hoje nesse evento é a obrigação das empresas petrolíferas de investirem 1% da sua receita bruta em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa, em inovação. Essa cláusula contratual, que completou 25 anos, é uma cláusula que tem vital importância para o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Brasil, especialmente para o estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, essa cláusula alimenta o futuro do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, que é um futuro sustentável, é um futuro baseado em inovação e é um futuro que se conecta com uma série de iniciativas que nós temos visto, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, para que nós tenhamos um estado inovador, um estado avançado. O Brasil, do ponto de vista da indústria do petróleo, é um país altamente desenvolvido tecnologicamente. Então, há uma série de tecnologias que foram desenvolvidas com base nessa cláusula específica e nesses investimentos que são da ordem de 4 bilhões de reais por ano. Daí a significância desse processo regulatório
conduzido pela ANP para os estados brasileiros. Muitos dos aspectos de sustentabilidade são atendidos pela nossa indústria hoje, que é uma líder, por exemplo, em biocombustíveis. O nosso óleo, o óleo produzido no Rio de Janeiro, governador, secretário Chicão, é um óleo das menores pegadas de carbono do mundo, muito abaixo da média mundial, o que torna o nosso óleo sustentável e o que torna o nosso óleo, mais do que isso, um financiador da transição energética. Então, esse óleo, através desse óleo, nós temos investimento em pesquisa no nosso estado. Através desse óleo, nós temos um desenvolvimento de um ecossistema de pesquisa e inovação e de investimento em pessoas, programas de recursos humanos. A ANP conduz um programa de recursos humanos com mais de 1.000 bolsistas, preparando esses profissionais para o futuro, e não só para serem empregados em empresas petrolíferas, mas para comporem esse ecossistema como inovadores. Então, para a ANP, o G20 é uma oportunidade inestimável para que nós possamos mostrar o nosso nível tecnológico, o quanto nós estamos e já estamos no primeiro mundo, como a nossa indústria é de ponta. E eu termino com um pequeno exemplo. Há um hub de captura de carbono na Noruega, que é um hub europeu chamado Northern Lights. E eu queria aqui aproveitar esse fórum para dizer que eu tive visitando esse hub de captura de carbono, um líder de tecnologia da Noruega, que tem um intento, tem o objetivo de capturar o carbono não só da Noruega, da Alemanha e de outros países. E vejam bem, os equipamentos submarinos instalados lá no fundo do Mar do Norte eram equipamentos submarinos brasileiros, desenvolvidos com tecnologia brasileira por empresas alocadas no Brasil, exportados do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela organização do evento, e eu espero que todos os presentes e o nosso país seja muito bem-sucedido nas reuniões do G20, que nós possamos mostrar o que nós somos de verdade. Muito obrigado. Obrigada ao senhor Rafael. Passo a palavra neste momento para o membro da nossa mesa de abertura, o senhor Floriano Pêsaro, diretor de gestão corporativa da Apex Brasil. Bom dia a todas e a todos, governador Cláudio Castro, secretário Chicão Bulhões, queria cumprimentar Paulo Manuel Protásio. Aproveito para cumprimentar nosso colega deputado Júlio Lopes. Obrigado pela presença. Natália Xavier, Nelson Rocha, Renata Schutt, meu amigo Alvarenga, obrigado pelas palavras. Rafael Moura. Governador, trago aqui uma palavra do presidente da Apex Brasil, presidente Jorge Viana. É com grande prazer que participamos desse evento da Ecomex 2024, realizado pela CISBRA e pela CAERJ, cujo foco está completamente alinhado à missão da Apex Brasil. Nós estamos aqui hoje para discutir temas como o desenvolvimento de políticas estratégicas, a eficiência nas relações comerciais internacionais, a promoção da internacionalização das empresas brasileiras, o apoio à iniciativa da economia criativa e a ampliação do protagonismo das mulheres no comércio exterior brasileiro. Esses temas são essenciais para os setores que contam com o apoio e a parceria da Apex Brasil nesta gestão. Fóruns como este são fundamentais para colocarmos em prática o que o vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços, sempre enfatiza, governador: exportar para gerar emprego e renda. Esse tem sido o esforço da Apex Brasil. E ele complementa dizendo: se você quer exportar, o presidente Lula está ao seu lado e o Ministério da Indústria e Comércio e a Apex Brasil estão prontos para ajudar. Após essa abertura, nós teremos aqui a oportunidade de conhecer algumas das experiências. Teremos como palestrantes o João Ulisses Pimenta, que é o coordenador de análise de mercado,
que vai abordar justamente a oportunidade do G20 Brasil para promover e internacionalizar as empresas brasileiras. Também a participação da Maíra Pinto Rodrigues, que é a nossa assessora lá no gabinete da Diretoria de Negócios da Apex Brasil, na oficina temática Conquistando o Protagonismo, Mulheres de Sucesso no Comércio Exterior Brasileiro. Quem participar dessa oficina, e aqui deixo aqui o nosso recado, terá a oportunidade de conhecer o programa da Apex, Programa Mulheres e Negócios Internacionais, que foi criado pela Apex há 1 ano e que já é um grande sucesso. Para se ter uma ideia, após o lançamento do programa, o número de empresas exportadoras lideradas por mulheres apoiadas pela Apex Brasil aumentou 33,4%. É sensacional. E é liderado pela diretora Ana Repesa, né, que é uma servidora de carreira da Apex e que leva esse programa como prioridade e que resultou agora, no final do ano passado, numa premiação do Pacto Global da ONU, lá em Nova York, e a Ana foi receber esse prêmio. Então, a ideia é isso, né, é essa, né, estimular empresas lideradas por mulheres a serem empresas exportadoras, e logo, logo já vão ser a maioria. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 250 empresas alvarenga que são apoiadas pelo PEX, que é o nosso programa de formação para exportação. E isso tem ajudado muito no planejamento dessas empresas de forma mais segura a chegarem no exterior. Mas eu queria terminar, governador, dizendo que a Apex pode contribuir muito com as relações comerciais desses diversos parceiros. Merece também um destaque o programa liderado pelo vice-presidente Alckmin, Mais Inovação Brasil, que tem financiado projetos em áreas prioritárias para os nossos parceiros comerciais, especialmente os europeus, como sustentabilidade. Aliás, o secretário de Cultura e Economia Criativa aqui do Rio tratará desse tema no painel sobre as iniciativas da internacionalização da economia criativa no Rio de Janeiro, né? Por último, dirijo-me à secretária Daniela Barros para destacar que o Mais Inovação Brasil vai financiar projetos nas áreas da transição energética, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade, e para isso foram separados 20,82 bilhões de reais provenientes do BNDES, FINEP e subvenção econômica. Esse valor integra os 60 bilhões anunciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, agora no final de 2023, que resulta da ação conjunta do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP e do BNDES. Por último, dizer que se nós, representantes das diversas entidades aqui presentes, trabalhamos em parceria e junto com o governo federal e estadual, sob a liderança do governador Cláudio Castro, eu tenho certeza que resultados positivos, como o aumento das exportações só esse ano em torno de 4,6%, registrados nesse primeiro trimestre, vão se repetir nos próximos meses. A CISBRA, que está prestes a completar 100 anos, incentivando o comércio do Brasil e todas as demais entidades aqui representadas, como o Governo do Rio, a CAERJ, o SEBRAE, a Federação da Câmara de Comércio Exterior. Eu quero dizer que contem com a Apex Brasil para dar passos cada vez maiores e mais sustentáveis na melhoria do nosso comércio exterior, atuando junto com o Ministério da Indústria e Comércio e do Governo Federal. Contem conosco. Muito obrigado, bom evento a todos. Obrigada, senhor Floriano. Passo a palavra para outro membro da nossa mesa de abertura, a senhora Renata Scutti, presidente do Conselho de PME e Startups da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, FCCE. Será que eu consigo colocar aqui? Consigo. Bom dia a todos. Eu fiquei muito honrada com a indicação para representar o presidente Adair, que não pôde comparecer, mas me deixou essa missão.
Saúdo a todos na pessoa do nosso governador Cláudio Castro, o qual sua presença mostra a importância desse evento e dos debates que seguirão, que são vitais para o fomento ao comércio exterior. Agradeço à CNC, que nos proporcionou a utilização desse espaço para esse evento do Encomex 2024. Em um mundo cada vez mais interconectado, o comércio exterior se destaca como um motor crucial para o crescimento econômico. Ele não apenas amplia os mercados para nossos produtos e serviços, mas também promove a inovação, a competitividade e a eficiência em diversos segmentos da nossa economia. Ao abraçar o comércio internacional, nossas empresas têm a oportunidade de se expor a novas tecnologias, práticas de gestão avançada e tendências de mercados globais, fortalecendo, assim, nossa posição competitiva no cenário global. Quando nossas empresas encontram novos mercados para seus produtos, elas aumentam sua capacidade produtiva e, consequentemente, estimulam o desenvolvimento de habilidades e competências, essenciais para a construção de um capital humano robusto e preparado para os desafios do futuro. O fomento ao comércio exterior também promove a diversidade econômica, reduzindo nossa dependência de setores específicos, tornando nossa economia mais resiliente a choques externos. A diversidade econômica é fundamental para garantir a estabilidade e a sustentabilidade do nosso crescimento a longo prazo. E para aproveitar plenamente os benefícios do comércio exterior, é crucial que implementemos políticas públicas que facilitem o acesso aos mercados internacionais. Isso inclui negociação de acordos comerciais justos e equilibrados, simplificação de processos burocráticos e aduaneiros, capacitação e fornecimento de apoio às nossas empresas, especialmente às pequenas e médias, para que possam competir de maneira eficaz no mercado global. E, sobretudo, senhoras e senhores, fomentar o comércio exterior não é apenas uma estratégia econômica, mas um compromisso com o futuro, com a prosperidade e com o bem-estar da nossa nação. Juntos, podemos construir um país mais forte, mais competitivo e mais integrado ao mundo. Eu aproveito aqui essa oportunidade para colocar à disposição de todos a Federação das Câmaras de Comércio Exterior e, particularmente, o Conselho ao qual eu presido, da Pequena e Média Empresa Startups, para ampliar o debate, capacitar empresas e pessoas e abrir novas portas e explorar novas oportunidades. Um dado interessante que o Sebrae nos trouxe é que, em 2023, as pequenas e médias empresas foram responsáveis por abrir 80% das novas vagas com carteira assinada. Então, eu acho que tem que ser olhado com muito carinho para as pequenas e médias empresas, que têm um potencial enorme aí para oferecer para o Brasil e para todo o mercado exterior. Particularmente, eu venho dessa linha da carreira jurídica, então tenho olhado muito para startups de Legal Techs e Law Techs, e hoje o Brasil ele é considerado o Vale do Silício das Legal Techs, de tanta inovação que a gente tem aqui para oferecer para o mundo. Então, eu acho que esse evento nos traz essa oportunidade da gente debater e criar, capacitar as pequenas e médias empresas para o mundo. Obrigada a todos e parabéns pelo evento. Lembrando que estamos ao vivo também através do nosso canal do YouTube, Sistema Cisbra. Quero solicitar que coloquem seus celulares no modo VibraCal. Quero convidar neste momento Nelson Rocha, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, CAERJ, para juntar-se a nós. Bom dia a todas e todos, prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos. Queria cumprimentar a todos, o governador que sempre fala dessa forma, né? Queria cumprimentar a todos que já foram cumprimentados, porque senão a gente fica repetindo e perde tempo. Mas eu queria fazer uma saudação especial às mulheres, né? Porque já que, de alguma forma, a gente está homenageando, e mais do que homenageando, né? Dando tudo aquilo que é o direito e dever de toda a sociedade para com as mulheres. Então, representando aqui a Natália, que é diretora da CAERJ, a Renata, da Federação de Comércio, das Câmaras de Comércio, a Fernanda, secretária de Desenvolvimento Econômico, a Daniela,
secretária de Cultura, e homenageando-as, eu homenageio todas aqui, mulheres presentes, e cumprimentar a todos os demais na figura do nosso governador, Cláudio Castro. Me deram uma incumbência extremamente difícil, que é falar rápido, sucintamente, sobre alguma coisa que a gente levaria o dia todo para poder discutir aqui. Mas eu queria fazer uma abordagem sobre comércio exterior, uma abordagem muito mais prospectiva e de como se comportará o mundo nas próximas, pelo menos nas próximas 2 décadas. Vamos falar nos próximos 25 anos, nós teremos alguns pilares, algumas frentes de transição que serão percebidas por todos e serão os pilares que conduzirão a economia mundial. E me refiro aqui à questão do setor de alimentos, a questão da descarbonização da economia e, por fim, a questão geopolítica. Se a gente for falar sobre alimentos, basta olharmos como se comportará o mundo nos próximos 25 anos. Existe uma expectativa de um crescimento populacional de 2 bilhões de pessoas nos próximos 25 anos. Vocês têm uma ideia do que é isso? O mundo levou, se considerarmos do calendário cristão, levou 1929 anos para atingir esse número. E em 25 anos, nós teremos mais 2 bilhões de pessoas no planeta que comerão. Para produzir alimentos, nós precisamos de água, de terra, condições ideais, solo fértil, e de forma sustentável, haja vista que nós temos um problema da descarbonização. A Índia, por exemplo, esse crescimento que a gente está falando aqui, ele se dará forçosamente e inexoravelmente em 9 países, basicamente. Índia, Paquistão, Estados Unidos, por mais que a gente se surpreenda, e países da África subsaariana, né? Inclusive com a Etiópia, Mário. Mário é o cônsul da Etiópia aqui no Rio de Janeiro. Então, nós teremos o crescimento e como nós nos comportamos, haja vista que o Brasil é o grande produtor de alimentos para o mundo. Então, esse é um ponto que nos propiciará vantagens competitivas e crescimento da nossa exportação, crescimento do PIB. O segundo ponto que eu queria me referir é a descarbonização. O mundo caminha também, haja vista que todos os países assinaram o protocolo, o Acordo de Paris, e precisam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Tem 2 formas de nós nos comportarmos. Ou nós vendemos crédito de carbono, ou atraímos as indústrias para cá. E essas indústrias também têm uma possibilidade importante pelo fato de que os países do hemisfério norte não têm geração de energia limpa. E aonde, para poder cumprir as suas metas, eles vão ter que deslocar as suas indústrias para países onde exista energia limpa. E, nesse aspecto, o Brasil é o líder mundial de geração de energia limpa. 84% da nossa matriz elétrica é limpa. Então, haverá também uma possibilidade de indústrias que venham para o Brasil e aí, obviamente, querendo puxar um pouco a sardinha aqui para o lado do Rio de Janeiro, apesar do Brasil ser contemplado com tudo isso, mas nós temos também condições para poder atrair essas indústrias. O Rio de Janeiro terá um papel importante, até porque nós temos aqui, eu costumo dizer que o estado do Rio de Janeiro é um estado de logística. Nós temos aqui os 2 portos de águas profundas da América Latina, por onde deve escoar a produção, mas não apenas servir de trânsito, mas como nós podemos reter PIB aqui. E nós, o governador Cláudio Castro assinou o ano passado um decreto e tem a própria emenda constitucional
que é do PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que já dá a diretriz como e para onde nós podemos caminhar dentro dos complexos econômicos, levando em consideração as potencialidades do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, a questão geopolítica. Hoje existe uma disputa, não apenas por guerras, como a gente vê no caso da Ucrânia, no caso do Oriente Médio, mas existe uma necessidade que se apresenta, que é uma discussão econômica. Então, você tem uma discussão, por exemplo, do ponto de vista econômico do BRICS, que vem se posicionando, inclusive tentando transferir a sua estrutura a estrutura de negociação mundial em torno do dólar para uma outra moeda, e como é que a gente se comporta nisso. O Brasil é um componente do BRICS, como que essa força política do BRICS se posiciona em relação às demais forças também, e como isso se comportará ao longo do tempo. Atrelado a isso, e para finalizar, eu queria chamar a atenção de um outro mecanismo que está sendo colocado em todos os países ou em todos os blocos, que é o CBAM, né, que é o mecanismo de ajuste fronteiriço, e que vem impedindo, ou seja, vem criando dificuldades, entre aspas, para proteger o seu próprio mercado. O mundo que se globalizou na década de 90, ele caminha para um olhar para o seu próprio umbigo, cada país, à medida que serão exigidos compromissos e metas de emissão de carbono para as exportações de cada país. O Brasil não está fora disso. O Brasil, além de ter que cumprir, a Europa já começa esse ano com alguns setores, a Califórnia acabou de adotar o CBAM deles, que é muito mais rigoroso do que o europeu, e o Brasil também vem desenvolvendo o seu próprio mecanismo, tem um projeto de lei de CBAM no Congresso Nacional. Isso, para vocês que estão aqui e que lidam com o comércio exterior, sendo exportadores, sendo apenas stakeholders desse processo, que levem em consideração e que pensem sobre isso, porque isso será importantíssimo nas próximas décadas para que a gente possa ter a condição de continuar exportando e ser um dos maiores exportadores do mundo, seja de alimentos, seja de outros produtos, e o que a gente quer avançar também, que sejam nos produtos com valor agregado. Então, muito obrigado, bom evento, aproveitem essa discussão, porque ela com certeza fará parte do futuro de vocês. Forte abraço. Obrigada, senhor Nelson. Passo a palavra para o senhor Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Primeiro, bom dia. Em nome aqui do nosso prefeito Eduardo Paes, agradecer por mais um evento importante sendo realizado aqui na nossa cidade, com a presença de todos vocês. Governador, em seu nome, cumprimentar toda a sua equipe aqui presente, os empreendedores aqui em nome da nossa Lindália, que está sempre aí também trabalhando muito pelo empreendedorismo do nosso Rio, Antônio, Rafael, todos vocês, o deputado Júlio também, que tem defendido muito essa agenda, principalmente de energia, temos estado juntos em alguns eventos, toda essa mesa que compõe esse ecossistema do Rio de Janeiro, que é forte, né, e do Rio. Agora, retornando, acho que vocês não estão vendo o mapa, mas para a gente aqui, a gente está vendo os mapas aqui do Protásio, que, aliás, Protásio, esse mapa nos colocou com uma autoestima muito maior do que aquela que a gente já tinha. Se o carioca já tem autoestima alta, a gente ficou com autoestima maior ainda, principalmente porque o Rio passa a ser, dentro dessa centralidade do mapa do Brasil aqui, o Rio realmente passa a ser esse centro global dos grandes eventos e das grandes discussões, não só em novembro, quando ocorrerá a principal reunião do G20 com os chefes de Estado aqui, mas também ao longo desse ano. Essa semana mesmo a gente teve aqui, por exemplo, um grande encontro de investidores ligados a fundos gigantescos, fundos de países do Oriente Médio e outros que estão aqui vindo e escolhendo o Rio de Janeiro, isso é importante, escolhendo o Rio de Janeiro como a porta de entrada dos seus investimentos e negócios. Durante um certo período de tempo a gente escuta aquela frase
triste e, às vezes, determinística, e uma profecia autorrealizável de que o Rio acabou, o Rio acabou, o Rio acabou, e o Rio nunca acabou, não acabará, e com política pública, visão e planejamento, vai potencializar ainda mais tudo aquilo que a gente tem a oferecer. Hoje, a gestão do prefeito Eduardo Paes está focada realmente em que o Rio seja reconhecido e considerado como grande capital da inovação e tecnologia do país. É o caminho que a gente está trilhando. Seja do seu ponto de vista de educação, na educação básica, na educação superior, no ensino técnico, em que existem vários investimentos da Prefeitura do Rio voltados para isso e para a formação de novos hubs na cidade do Rio de Janeiro, para além do que o Rio já tinha, para que a gente possa captar esses projetos e investimentos com a atuação do setor privado muito mais forte no palco, realmente recebendo tudo isso. Regulatório, facilitando a vida de quem quer empreender na cidade, seja com lei de liberdade econômica local, seja com a revitalização do centro da cidade, com um novo plano diretor da cidade que reorganiza o uso de terra na cidade do Rio de Janeiro, trazendo investimento, trazendo oportunidade onde a gente já tem infraestrutura construída, retomada do projeto do Porto Maravilha, que agora tem um subprojeto que é o Porto Maravilha, que está trazendo ali uma nova vida também para aquela região, com as pessoas chegando, as empresas chegando, e também, claro, com a atração desses eventos, desses atores internacionais que chegam aqui no Rio de Janeiro. E aí destaco uma luta importante, junto com o governo do Estado, e que o prefeito levou também ao presidente Lula, que tomou a decisão dessa retomada do aeroporto do Galeão. Para a gente falar, obviamente, de comércio exterior, a gente precisa falar de infraestrutura, a gente precisa falar dessa retomada desse tipo de investimento aqui no Estado. O Estado tem seus portos, tem suas estradas, tem os seus acessos, e na cidade, eu acho que um dos principais instrumentos para isso, além do nosso porto, claro, fundamental, indústria de energia, que a gente não pode mais chamar de óleo e gás, que eu acho uma coisa meio assim, que a gente precisa chamar do que ela é, mas enfim, a gente está chamando aqui a indústria de energia que está na nossa costa, que vai fazer eventos, que tem aqui, que movimenta a ANP, temos a sorte de ter a ANP aqui, órgãos federais, mas sem o aeroporto competitivo, a gente tem uma dificuldade competitiva e econômica muito grande. E o Brasil tem uma visão equivocada, muitas vezes, pelos órgãos regulatórios, pelos técnicos. A gente tem que ter cuidado, algumas vezes, de não confundir democracia com tecnocracia, governador. A gente fica preso, algumas vezes, a algumas visões ultrapassadas e retrógradas de alguns personagens que ocupam alguns espaços importantes e que defendem visões, muitas vezes, de concentração de parte desse mercado, de parte dessa economia do Brasil, em apenas alguns locais. Isso aconteceu ao longo do tempo e o Galeão foi vítima de uma dessas visões. E a gente tinha a expectativa aqui, esses números da Firjan, de uma perda econômica constante e permanente, em que a discussão não era só sobre querosene, era sobre regulação, segurança jurídica e organização dos nossos aeroportos. Isso resultou diretamente no aumento de cargas imediato no Galeão, na volta de aeronaves para cá, voltando para o Rio de Janeiro, funcionando. Isso é absolutamente fundamental e crucial para a nossa economia. Então, defender o Rio de Janeiro conjuntamente, para que a gente consolide essa presença, esse palco global, que nós temos agora uma oportunidade histórica de consolidar. Eu acho que esse mapa em que bota o Brasil no centro do mundo quer simbolizar esse momento. Vocês podem ter certeza que o prefeito Eduardo Paes está aqui 100% à disposição para que a gente possa trabalhar junto e aproveitar essas oportunidades, não só junto com o governo estadual, com o governo federal, mas com todos vocês aqui, setor produtivo, e também pessoas ou instituições de pesquisa, de desenvolvimento, que queiram se aproximar da cidade. Tapete vermelho, em nome do prefeito Eduardo Paes aqui, para que a gente possa realmente construir um Rio de Janeiro mais inovador, e um Rio que, no final, sendo inovador, retém o que a gente tem de mais rico, que são vocês, são os talentos que estão aqui, são os talentos que são formados aqui. O Rio é o epicentro desses recursos humanos. Eu acho que já chega da gente exportar tanto esse S puxado aqui, essa nossa característica para alguns outros ambientes que a gente vai aí pela Faria Lima, São Paulo, outros lugares, e escuta os nossos cariocas espalhados pelo mundo, e a gente quer que esses talentos estejam aqui entendendo que a oportunidade realmente está aqui, que é para vocês, e que no final do dia são essas pessoas inteligentes, interessantes e produtivas que estão aqui, que vão fazer a diferença para todos nós. Então, espero que vocês tenham um evento produtivo, mas a mensagem do prefeito é que vocês podem contar conosco dentro dessa agenda aqui, que é uma agenda absolutamente fundamental para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada, senhor Chicão Bulhões. Convido agora o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, a CISBRA, o senhor Paulo Manuel Protásio.
governador, meu amigo Chicão, demais componentes dessa nossa mesa, eu vou ser o mais breve possível, mas a ideia, governador, é simplesmente agradecer por conta de que, quando lhe procurei há uns anos atrás, para nós comemorarmos os 30 anos da Rio 92 e alçarmos um voo mais longo, que seria ver o que a gente vai fazer depois dos 200 anos de independência, e o senhor criou uma autoridade de desenvolvimento sustentável no Estado e me nomeou seu diretor executivo. E, pasmem, criou um board formado por secretários e ele admitindo o seu CEO desse board. De lá em diante, nesse momento, a gente começou a ter troca de ideias, e as ideias foram florescendo, foram se desabrochando, mostrando, inclusive, o que a gente pode fazer realmente de importante na diferença que a gente pode contribuir com um mundo que é muito complicado hoje. E a primeira coisa que aconteceu foi como comemorar os 200 anos, se não for pelo processo de uma revisão da visão do próprio país. Olhar o país de uma forma diferenciada. Foi aí que eu propus a ele que a gente fosse a Secretaria de Educação e eu procurasse a Secretaria de Cultura. E a nossa ideia foi mudar comportamentos. E o primeiro comportamento que a gente quis mudar nos 200 anos, a despeito da minha amiga secretária, governador, que o senhor diz que faz parte de uma família, mas mais que isso, é uma representação de uma liderança extraordinária aqui no quadro do Rio de Janeiro, ela fez para mais de 200 eventos dentro dos 200 anos. E um determinados número de eventos foram dedicados especificamente à mudança dessa visão. E essa mudança de visão foi gramar em cima de um novo mapa-mundi. Nos reunimos com o Ministério da Defesa, com o Governo Federal, debruçamos em cima da tese, desdobrou-se e hoje é um mapa que está sendo distribuído pelo IBGE a nível nacional, dentro do conceito do G20, saudando o G20 para que a gente possa ser visto de uma forma diferenciada e nós possamos ver o mundo também diferenciado. A cabeça de vocês todos é atlântica. Nós não podíamos continuar a ter crianças no Brasil chegando na sala de aula, imaginando onde é que estão, e a gente está periférico, estaria só com uma cabeça visando Atlântica. Nós somos parte de um continente bioceânico, e isso muda totalmente toda a nossa prática da área de comércio internacional. 60% hoje está no Pacífico, 40% no Atlântico. O Júlio, inclusive, se entusiasmou com a ideia, levou, inclusive, para os seus prares com uma conversa. Então, essa ideia, governador, é de que nós estamos comemorando, na verdade, esses avanços que foram proporcionados pela sua decisão. E eu quero revelar uma outra decisão. A gente falou, quando chegou o momento da visão, vai terminar os 200 anos, o que é que a gente faz? E os 200 anos tinham que serem encaminhados para um futuro. E a melhor forma de fazer esse futuro era ter um evento internacional. A prefeitura já tinha nos trazido o Encontro Mundial dos Arquitetos, revendo as áreas urbanas. E aí fomos direto para uma outra situação, para uma outra circunstância, que é por que não trazer o G20 para o Brasil? Quando falamos, inclusive, no meio de uma reunião em que nós estávamos discutindo a parte da área do projeto magnífico que foi para a Baía de Guanabara, a Ana, inclusive, entusiasmada, por conta nós estávamos lá numa academia de discussão de saneamento, e o governador propondo as suas ações mais consequentes, a gente falou de por que não isso. Naquele mesmo terraço, o senhor disse, vamos fazer essa busca. E daqui saiu, então, do Rio de Janeiro, um trabalho de entendimento com o processo. E acabou a reunião vindo para o Brasil. Quem ia escolher o local, a cidade e o Estado seria o próximo presidente eleito. Aí nós resolvemos fazer uma reunião que o governador convidou 6 outros governadores, o chamado COSUD, e o COSUD, por inteiro, declara interesse de que essa reunião deveria ser no Estado do Rio de Janeiro. Nessa presença,
Chicão, no dia do palco, no momento dessa interação, quem está lá sentado? O nosso Eduardo. Na mesma hora foi o primeiro a levantar. Na mesma hora foi o primeiro a sair com uma bandeira na mão e tornou o Rio de Janeiro capital do processo. É um processo, na realidade. E mais do que isso, eu quero também revelar a vocês o que o governador tem já aprovado, significativamente falando, em todas as secretarias, não é uma, não. Eu não vou falar de nada, muito pouco tem que falar, porque não se ocuparia muito tempo. Mas só dentro do quadro da ação da Secretaria da Cultura, nós estamos hoje diante de uma possibilidade do Rio de Janeiro ser o centro mundial da rede das atividades culturais dos 20 maiores economias do mundo. Hoje a gente está na porta de um programa que o governador já anunciou agora, recentemente, na Casa G20, em que a gente vai fazer 92 municípios voltados ao processo de uma incorporação dos mandatos, das indicações, dos encaminhamentos feitos pelo G20 da Índia. Somos a 19ª reunião. O processo do G20 é extraordinariamente rico. Não falta nada. Está tudo lá. Todos os desafios do mundo estão lá. Não tem secretaria, não tem burocracia. Tem um grupo chamado Troika, que são os 3 hosts que vão, em seguida, um a outro, fazendo isso. Mais do que isso, aí no caso da nossa ação mais possível, e a Fernanda que está chegando agora na secretaria, assumindo, na própria Secretaria de Desenvolvimento, já traçamos várias reuniões, e essas reuniões estão hoje medrando. Nós temos hoje uma enorme potencial dos 92, 91 mais Rio. Sermos aquilo que você é já como capital, dentro de um programa muito audacioso por parte da cidade do Rio de Janeiro, sermos a primeira medida do G20 em trabalhar a terceira via. A primeira via é financeira, a segunda via são os Sherpas e os grupos de trabalho, a terceira via é a incorporação dos avanços que o mundo deseja ter a nível do seu plano municipal. Todos os municípios serão alertados e incorporados a isso. Então, eu diria, governador, não é só uma educação, um novo mapa, novas ações, novos interesses, novas preocupações. É exemplo de realmente colocar no Rio de Janeiro a diferença que vai servir para entregar à África do Sul, para entregar em seguida aos Estados Unidos. Lembrando que o senhor conseguiu, dentro de um quadro, por sorte divina, fazer isso com 4 gerações Sul-Sul. Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul. O Norte não apitou durante 4 anos na nossa pauta. Participou, mas o interesse hoje definido pelo G20 é extraordinariamente de transformação no mundo. E nós somos, como disse aqui, inclusive, o Nelson, ocupante de 3 cadeiras. A primeira, inclusive, da energia, já está sentado o Brasil, quer queira, quer não. A segunda, alimento, segurança alimentar, nós estamos sentados, quer queiram, quer não. E essa é a razão da gente poder fazer aqui, durante esse dia, a discussão do que será o caminho nosso a ser seguido no campo da estratégia internacional para o país. Muito obrigado. Obrigada, senhor Paulo Protásio. É com muita honra que passo a palavra ao governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. Vamos lá. Bom dia, gente. Dá uma animada, né? Daqui a pouco tem que levantar, tem que esticar o corpo um pouquinho. Queria cumprimentar meu querido Protásio, presidente da CISBRA,
Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro, a Natália Xavier, diretora administrativa e financeira da CISBRA, Nelson Rocha, meu eterno secretário, Fazenda, Planejamento, meu amigo, quem me ensinou o que era a questão do crédito de carbono, presidente hoje da CAERJ, a Renata Schuch, é isso? Schuch, presidente do Conselho de PME de Startups da Federação de Comércio Exterior, o Floriano Pesago, mande um abraço para o meu amigo Jorge, da Arpex, as nossas duas secretárias queridas, a Fernanda e a Daniele Barros, o Alvarenga, meu querido amigo do Sebrae, Rafael Moura, superintendente de tecnologia da NP. Achei que você ia me dar uma boa notícia de Hot hoje, você não foi falar disso. Pô, cheguei e falei, hoje que eu vou ganhar um dinheiro. Tá bom. E meu querido amigo, deputado energético, Júlio Lopes, homem da energia nuclear, do comércio exterior. Júlio faz um trabalho realmente fantástico. Ana Ache, Bruno, toda a nossa equipe do governo do estado presente hoje. Gente, eu não vou ser repetitivo nas falas, mas cumprimentar também meu amigo Felipe Coelho, presidente da FETRASCarga, meu amigo queridíssimo, que estava aqui trocando o WhatsApp. Fala isso, fala aquilo. A gente fica feliz com isso, porque é um sinal que o Rio de Janeiro está evoluindo, mas me atendo bem ao tema, que é a questão do G20 com o comércio exterior. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma grande oportunidade. Todo mundo sabe do meu histórico cristão, e eu acho que Deus vai colocando as coisas na nossa vida, e quando a ideia da concessão do serviço de saneamento, eu nunca imaginei a grande oportunidade que aquilo seria na minha vida. Tínhamos que concessionar, era uma realidade, marco do saneamento aprovado, oportunidade única, Rio de Janeiro, mesmo numa situação financeira difícil, mas apontando para cima já, a gente vendo a coisa evoluindo, né, Felipe? Começamos um processo sem volta de modernização da gestão do Rio de Janeiro, leis importantes aprovadas, diminuição de carga tributária. Éramos o 21º estado em governança digital, fomos evoluindo, passamos para 16º, para 9º, para 3º, e o ranking que sai mês que vem, a gente está brigando muito pela primeira colocação em governança digital do Brasil. E um programa de investimento que nós queríamos fazer, sobretudo para melhorar a questão logística. Víamos de um tempo, e ainda estamos em regime de recuperação fiscal, mas um tempo onde o Rio carecia de muitos investimentos, sobretudo na área de infraestrutura. Tínhamos um plano ousado, mas não tínhamos dinheiro para esse plano ousado. E nesse momento a concessão da SEDAI, pelo menos da parte de saneamento, coleta e tratamento de esgoto, era essa oportunidade da gente fazer o investimento que o Rio de Janeiro precisava, em estradas, portos, aeroportos. Era um momento importante. E naquele dia da concessão, eu falava que o pessoal ficou impressionado pelo volume da outorga, o tamanho da outorga, que até tem que lembrar que ela não é só do Estado. O pessoal fica falando, o Estado tem 25 bilhões. Não, gente, a nossa parte até agora não foi nem 10. O resto é dos municípios. O município do Rio, muito bem aquinhoado por mais de 5 bilhões de reais, justamente aquinhoado. Mas naquele dia eu falei uma coisa que depois eu me orgulhei muito, que eu falava que eu tinha no coração que a outorga era o menor dos benefícios que o Estado teria. Que a oportunidade de universalizar a oferta de água, a oportunidade de universalizar
a coleta e o tratamento de esgoto e a oportunidade que a pauta ambiental nos traria, sinceramente, era muito mais valoroso o OPEX, o CAPEX disso, mais de 80 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Essas eram as grandes estrelas da SEDAI. Mas eu também estava errado, porque o principal não era nem obra, nem nada disso. Mas o principal era a agenda ambiental, a agenda de desenvolvimento sustentável, Júlio, que o Rio de Janeiro passaria a ter, Ana, a partir daquele momento. O como aquela concessão nos trouxe um foco, Protásio, aí depois veio a conversa da Agenda 2030, mas tudo dentro de uma lógica de que o Rio ganhava uma grande oportunidade para ser esse Rio de Janeiro verde, esse Rio de Janeiro sustentável. Falaram aqui do nosso petróleo, somos responsáveis por 85% da produção nacional de petróleo. Se o Rio fosse um país, seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Por isso a ANP tem que olhar para o Rio com um pouquinho mais de carinho. Somos mais importantes para o Brasil na questão energética que o Texas é para os Estados Unidos, Alvarenga. O Rio de Janeiro representa mais energeticamente para o Brasil do que o Texas representa para os Estados Unidos. Duvido que alguém aqui imaginaria um Texas quebrado. Ao contrário, é o estado mais rico dos Estados Unidos. Infelizmente, a legislação federal e o pacto federativo são extremamente danosos ao Rio de Janeiro. O Rio, que é passado de coitadinho, às vezes, manda para a União 460 bi por ano e recebe pouco menos de 30. O Rio é o segundo maior mercado consumidor do Brasil. E o Rio, desde 2022, então liderado pelo secretário Nelson Rocha, passou a vincular todos os seus orçamentos anuais às ODS da ONU. O único estado do Brasil que faz isso. Ideia do Nelson Rocha. E a vinda do G20 para cá, ela coroa esse tempo de oportunidade do Rio de Janeiro, sabe, Felipe? Porque é o Rio de Janeiro voltando a ser... Se eu pudesse aumentar esse mapa um pouquinho, no meio dele estaria o Rio de Janeiro ali. Protásio. Tem que fazer um mais ampliado para o Rio de Janeiro estar ali. Tinha que botar só Rio de Janeiro ali. Tá lá, né? E para vocês do comércio exterior, lembrando que o Rio de Janeiro é o segundo maior estado em exportação, lembrando que nós temos os únicos portos ainda de alta profundidade, de alta capacidade, capaz de crescer, porque outros que nos ganham hoje estão já completamente com as suas capacidades lotadas, Júlio. E, sob a perspectiva da reforma tributária, do fim da guerra fiscal, eu não tenho dúvida que esse Rio, que já é uma potência, e não acreditem mais o dia que disserem que o Rio não é uma potência. Líder em turismo, líder em aço, líder em petróleo, líder em gás. Não acreditem nunca mais nessa falácia de que o Rio é só praia, samba e futebol. Apesar que o Flamengo deixa a gente bem feliz, né, Júlio? Mas o Rio é uma potência econômica maltratado por um pacto federativo que tira demais daqui e não nos devolve o valor justo. Mas, como nós somos cariocas e não desistimos, cariocas e fluminenses, e não desistimos nunca, nós continuamos nos reinventando a cada dia. E eu não tenho dúvida que esse novo tempo do Rio de Janeiro, e eu venho aqui trazer boas notícias, se não fosse a nossa dívida, o Rio de Janeiro hoje era um estado 100% equilibrado, Júlio. O Rio de Janeiro passou a aprender a viver com aquilo que arrecada. O valor do nosso déficit é menor que o valor da nossa parcela.
E aí a dívida seria mais um capítulo à parte que eu não vou entrar aqui, senão eu acabo com o evento. Mas dizer que nós estamos num estado cheio de potenciais, e não é no potencial de amanhã, não, é no potencial de hoje. Temos o que eu acredito que será Roterdã da América do Sul, que é o Porto do Açu. Temos o maior polo energético do Brasil, estamos liderando a transição energética. Olha que informação dúbia. O estado que mais produz petróleo é o que está liderando a transição energética. A única planta de eólica offshore que está sendo testada no Brasil é no Rio de Janeiro. Temos que ter orgulho do nosso estado e, sobretudo, e aí falando para vocês mais diretamente, orgulho do nosso comércio exterior. Estamos vivendo um tempo de franca evolução. Saímos da 22ª e 23ª posição, Alvarenga, em abertura de postos de empresas e postos de empregos para a segunda colocação nos últimos 2 anos já. Diminuímos o desemprego do Estado para um dígito, de novo, depois de muitos anos. Fizemos a maior redução de carga tributária do Brasil. Nós temos que divulgar esse Rio de Janeiro, que infelizmente parte da imprensa cisma em divulgar um Rio de Janeiro ruim. Até autoridades que deveriam divulgar o nosso turismo estão indo para a rede social falar de assuntos ruins para o Rio de Janeiro. Acho que as pessoas têm que... Quer ser executivo, tem que entender o que é ser executivo, juro. Tirar a politização maluca desse país e trabalhar para que a gente possa ter um país melhor. Então, gente, minha fala aqui, encerrando, é que é uma alegria enorme receber eventos como esse aqui. Eu não tenho dúvida que há uma janela de oportunidades incrível com o G20, com a nossa pauta ambiental. O mundo se pautará pela pauta ESG, pela pauta ambiental. Locais onde empresas, onde indústrias, onde pessoas escolherão para empreender, morar e passear, serão impactadas pela agenda ambiental, pela agenda verde, pela agenda sustentável. E o comércio exterior tem demais a lucrar com isso. Porque são vocês que pegam todo esse potencial do Rio e materializam em negócios, e materializam em riquezas para esse Estado, e materializam em empregos para esse Estado, numa vida melhor. Por isso eu fiz questão de vir aqui hoje, porque eu acho que é um setor importante demais e que era importante ter a presença do governador aqui, agradecendo, dando essas boas notícias. Temos problema, gente? Claro que temos. Ninguém aqui vive no mundo de Nárnia, nem fantástico mundo da coisa do coelhinho da Páscoa, não. Nós sabemos os desafios do Rio de Janeiro, sabemos os problemas, mas, sobretudo, não esquecemos o nosso valor e as nossas potencialidades. Não podemos deixar um coitadismo fazer com que seja mascarado para o Brasil e o mundo a importância e o tamanho real, Júlio, do Rio de Janeiro, fora a energia nuclear, que se eu não falar, o Júlio vai me bater. Energia nuclear que é fundamental para o Brasil, em várias, inclusive para a área medicinal, para diversas áreas, e nós somos também o maior hub do Brasil hoje. Então, tem um excelente evento, valorizem eventos como esse. Protásio, parabéns, eu acho que são fundamentais para que a gente possa valorizar quem gera riqueza, quem gera emprego. Não há projeto social melhor que a oportunidade e o trabalho. E eu acredito nisso, eu acredito que vocês são quem giram esse Estado, quem giram esse país, e a gente está aqui. Se os governos passarem a não atrapalhar, já ajuda pra caramba. Se puder ajudar um pouquinho ainda, melhora. E se puder não ser sócio majoritário, então ajuda pra caramba. E a gente está aqui para isso, para ajudar, para colaborar e para incentivar vocês. Parabéns e um excelente evento.